demora, passar a oportunidade ao preletor. Pela nossa programação seria a partir de 19 até 8 horas. Na verdade, passamos 15 minutos, então ele pode se estender um pouquinho mais, até 8h10, 8h15, viu, pastor? Ok, professor? Então vamos passar a oportunidade ao pastor professor José Gonçalves. Creio que é dispensável aqui ler e falar a respeito das suas créditos, da sua titulação, enfim, não é? Vamos dispensar isso para ganharmos tempo. Meus amados, boa noite a todos. Feliz, grato a Deus por estar aqui mais uma vez convosco. E já em tom de despedida, quero agradecer nosso companheiro, pastor, diretor Israel Araújo, nosso amigo, pastor Esdras Bento, nosso companheiro e amigo também, professor, e o professor Elson, também agradecendo nossos companheiros. E, abrindo a Bíblia, eu queria convidar só para a gente ler o texto da palavra do Senhor, Atos 2:17. Nós vamos hoje falar sobre a teologia pentecostal e a realidade eclesiológica. Vamos falar um pouco da igreja no contexto aí assembleiano pentecostal. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pois bem, eu quero retroagir um pouco da palestra de ontem, quando nós falávamos do imaginário social, que é uma teoria sociológica desenvolvida por Charles Taylor e recentemente amplamente divulgada dentro do meio reformado ou do meio protestante pelo teólogo reformado James Carr Smith, que é um autor profícuo, escritor de várias obras, algumas já traduzidas para a língua portuguesa. Mas a obra que ele trata essa questão é Thinking Towns, né? Pensando em línguas, ainda sem tradução. É uma obra bem interessante. E ele trabalha o pentecostalismo, eu falava ontem, como uma espiritualidade. E a gente tem que reconhecer os méritos do James K. Smith nesse aspecto. De fato, o pentecostalismo, a gente analisando ele como um movimento mais global, ou a gente pode falar de pentecostalismos no plural, se aplica essa metodologia. Mas existe uma matriz pentecostal principal que a gente não explica apenas como um imaginário social. É uma construção teológica que vai se desenhando ao longo dos anos. E a visão eclesiológica da igreja, dessa matriz, ela não é diferente das igrejas históricas. A nossa teologia, principalmente falando aí do pentecostalismo clássico, as raízes delas vêm, né, do protestantismo histórico. Isso é uma coisa evidente e clara. Então a gente tem essa matriz e a gente trabalhando a igreja dentro desse contexto, aí vamos ver
que aqueles mesmos princípios usados pelos históricos, ou pelo próprio movimento wesleyano, nós vamos ver que as raízes do pentecostalismo estão ali dentro. Estão ali dentro. Mas é inegável a contribuição para uma visão eclesiológica da igreja dos pentecostais com a teologia do Espírito Santo. Isso vai mudar muita coisa em questão de a dinâmica, né, do que seja a igreja, a própria liturgia da igreja vai ter uma modificação. O teólogo americano Robert William Menzies, ele escreveu isso no livro dele, que no inglês é Empoderamento, que é a palavra que está até em moda hoje, onde ele vai mostrar 8 pilares que caracterizavam uma igreja pentecostal antiga. Primeiro o fundamento era a palavra, exatamente pegando essa herança da teologia antiga que a gente traz, e a questão da experiência que nós falávamos ontem aqui. Isso ia trazer uma adoração que ele chama de adoração entusiástica, o senso de uma realidade muito grande da presença de Jesus, que esses pentecostais antigos ou clássicos alimentavam. E essa consciência escatológica que o neopentecostalismo esvaziou ultimamente, que não tem mais. Mas nos pentecostais clássicos isso era muito presente. Basta pegar o nosso inário, nós vamos ver que o inário nosso ele tem muito, que celebra muito a parousia, a vida de Jesus. Então a igreja vai se desenhando, a visão de igreja, dentro desse contexto. Interessante que eu li uma obra recentemente, de um teólogo reformado muito conceituado, eu até cheguei a resenhar esse livro, que é a Igreja Missional, ou a Igreja Missional na Bíblia. O título na verdade é esse, a Igreja Missional na Bíblia. O que é a igreja mesmo? Qual é o papel dela? Qual é a função? E aquilo que o Michael Coren, que é o autor desse livro, ele detalha ali, parecia-me, quando eu li aquele livro, eu estava lendo o autor pentecostal, porque a gente acredita naquilo, salvo algumas poucas variações da teologia da aliança, mas aquilo que ele traz ali era exatamente aquilo que nós, como pastores ou teólogos, vivenciamos no meio pentecostal. Um livro excelente, até recomendo. Vocês são acadêmicos e apreciam a boa teologia, é um livraço da editora Vida Nova, a Igreja Missional na Bíblia, um lançamento novo, muito, muito bom. Esse livro ele trabalha esse aspecto da igreja como missão. Ele traz a história do povo de Deus, desde os primórdios, aí começando na aliança abraâmica, depois, isso, capítulo 12 de Gênesis, e evoluindo aí para o capítulo 19 do Êxodo, onde se trabalha a questão da aliança de Deus com o povo. Ali a gente viu com uma pessoa, que era Abraão, depois com o povo. Isso vai crescendo. E o teólogo que eu cito aí, que nós vamos reportar a ele depois, Roger Stronstadt, que é um teólogo canadense, ele desenvolve esse conceito dentro da teologia pentecostal de igreja. Esse livro dele, no inglês, a tradução, acho até, o título em inglês até melhor, porque lá é o ministério profético de todos os crentes. A Carisma traduziu esse livro como Teologia Lucana em Debate. Eu acho que empobreceu um pouco, no caso, aquilo que o livro pretende mostrar, que é exatamente esse lado missional do povo de Deus. Nós como igreja, nós como cristãos, temos uma missão. Isso o Michael Coren trabalha com Igreja Missional na Bíblia, e o Roger Stronstadt trabalha com o ministério profético de todos os crentes. Então, quem somos nós? O que é igreja dentro desse conceito pentecostal? Por isso, eu coloquei essa palestra com dois pontos aí interessantes. O primeiro, eu trabalho a questão da metodologia para a gente estudar a igreja, e depois esse aspecto missional.
que nós estamos já aqui comentando e adiantando. Então, introdutoriamente, essa é a palavra para a gente entender o contexto de igreja. Como é que o pentecostal ele vê a igreja. Eu, como pastor, que já sou pastor, como eu disse ontem aqui, há 17 anos, de tempo integral, tinha uma vida pública, carreira pública federal, renunciei para ser pastor. Uma visão, uma vocação minha, que Deus me deu. E fui ser pastor numa igreja de uma cidade de 7 mil habitantes, meu primeiro campo, como pastor mesmo titular, que eu fui pastor auxiliar por 3 anos e meio, auxiliei 2 pastores, fui co-pastor, e depois assumi esse trabalho numa cidade que foi a mais pobre do Brasil, no censo do IBGE de 1980, da década de 80. Essa cidade do Piauí foi considerada pelo IBGE a mais pobre do Brasil, em contraste com a cidade de São Paulo, São Caetano, São Bernardo, uma dessas aí. Pois bem, ali a gente trabalha a igreja, a realidade da igreja, como é uma igreja, com todas as suas limitações. A renda financeira daquela igreja, quando eu assumi, o que vim do serviço público, era assalariado, tinha salário todo mês, aposentadoria garantida, um bocado de coisa. Eu assumi aquela igreja, a renda da igreja, juntando dízimos e ofertas e pegando os crentes, pendurando de cabeça para baixo para cair as moedas, dava 2 salários mínimos. Era muito limitada a renda da igreja. Mas a gente implantou um programa de discipulado daquilo que a gente tem da teologia, vendo a igreja nesse aspecto universal que ela é. Então, e nesse aspecto de organismo e organização, que eu trabalhei ontem, vou voltar daqui a pouco sobre isso. Então, a gente fez um trabalho ali, graças a Deus. Eu cheguei ali, eu tinha uma moto naquele tempo, uma motocicleta, não sei como é que chama aqui, chama moto lá do Nordeste. Eu cheguei lá com 12 mil quilômetros rodados e saí de lá com 53 mil. Então andei muito em cima, visitando povoados, acompanhando um trabalho muito bom, muito gratificante, esse aspecto de você ver a igreja de perto e respirar a igreja. Então, igreja como eu disse ontem ali na entrevista do programa da CPAD, como diz Zygmunt Bauman. O Bauman diz isso no livro dele, Capitalismo Parasitário. Ele fala nessa questão dos relacionamentos, que ele trabalha o lado online e offline. A cultura online, você constrói ela com relacionamentos apenas virtuais. Ele até disse que um jovem perguntou a ele, quantos amigos você tem? E ele disse, amigos mesmo eu tenho meia dúzia. E o jovem disse, pois eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Aí ele vai trabalhar isso, as amizades virtuais. Não tem o corpo a corpo, não tem o sentir o outro. Que igreja é sentir o outro? Igreja é o conviver, igreja é você se nivelar com o outro. Na visão pentecostal a gente trabalha isso. Igreja é relacionamentos, igreja é construção. E interessante, já que está falando da perspectiva pentecostal, os dons de Deus, nós que acreditamos, somos continuistas nessa área, os dons de Deus operam dentro desse contexto. Eu lembro que eu fui visitar, uma visita corriqueira, a uma irmã de uma igreja nossa, e essa irmã é amiga da gente, e quando eu passei ali naquela visita, eu me despedi assim, irmã Terezinha, que era o nome dela, né? Irmã Tereza, chama Terezinha, eu estou indo embora. Ela disse, irmão, você já vai? Mas vamos orar primeiro. Isso é uma prática dos pentecostais, não sair sem orar. E depois vamos orar. E ela levantou a oração, começou a orar. Quando ela estava orando, eu estava tendo uma visão. Eu não sou de andar vendo coisas, mas eu vi. Eu estava com os olhos fechados, mas eu vi na minha frente uma grande porta fechada, uma porta de madeira, bem claro, e fica na mente da gente, porque é uma coisa espiritual. E tinha uma tramela, uma trava que fechava aquela porta, e alguém tentando abrir aquela porta, e fazendo esforço para abrir aquela porta, mas tinha uma tramela, aquela trava. A gente já usa isso muito em porta no Nordeste. E ela terminou a oração, a visão acabou. Aí eu disse, irmã Terezinha, eu creio que o Espírito de Deus me mostrou algo aqui.
E ela disse: o que foi, irmão José? Aí eu contei isso para ela. Ela começou a chorar na mesma hora. Ela disse: a aposentadoria do Chaga, meu marido, que já veio negada 3 vezes. Eu disse para ela: minha querida, deixa eu dar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para a senhora. O Senhor disse que você pode orar, que a porta vai abrir, a tramela vai arrebentar e vai dar certo. Foi pouco tempo depois, destravou tudo, o velho estava aposentado. Então os dons operam na dinâmica da igreja, é para isso que opera. Se traz a edificação, sem dúvida traz. Então isso aconteceu outras vezes, eu estou contando aqui para ilustrar, para a gente entender que a igreja, dentro dessa visão do movimento pentecostal, é evidente que nós não podemos generalizar, né? Tem muito abuso, eu sou consciente disso, eu trabalho nisso, eu passei na igreja que eu sou atualmente pastor, nós estamos dando uma série de estudos sobre o Espírito Santo, que eu estou refazendo, porque quando eu cheguei lá e assumi a igreja há 6 anos atrás, 6 anos passados, eu passei 15 semanas ensinando sobre dons espirituais, porque a gente acredita que quando ensina, os dons vão operar no contexto da igreja. Isso vai trazer dividendos, enriquecimento espiritual para a igreja. Precisa de ensinar a palavra, precisa trazer a palavra. Então a igreja vai se tornando sadia quando a gente trabalha nessa dimensão, de ensinar a palavra. Então isso é importante a gente falar. Por isso a gente trabalha aí. Eu coloquei aí uma obra, você depois pode consultar, que eu acho muito, muito interessante também, que é a do Eugene Kitts, que é Igreja, Forma e Essência. Muito interessante, porque ele trabalha esses 3 pilares, esses parâmetros que ele chama a igreja no ângulo das Escrituras. O que a Bíblia diz sobre a igreja? O que as Escrituras vão mostrar sobre ela? Então isso é importante a gente conhecer. Aí a gente vai trabalhar princípios. O que é princípio? É o que está por trás, do mandamento, do preceito, da norma. Como disse o Josh McDowell, que é aquele apologista americano, que ele escreveu muito nessa área de apologética. Tem uma obra dele interessante que é direcionada a jovens. O nome da obra é Certo e Errado, que é o que está acontecendo com a cultura americana. E lá ele fala dos 3 P's, dos 3 P's, que ele fala do princípio, do preceito e da pessoa. Então o que ele diz? De trás de todo preceito tem um princípio. E por trás de tudo isso tem uma pessoa, que é Deus. Então não é só o mandamento em si, porque só o mandamento, só a lei, só a força da norma vai gerar o legalismo. Vai gerar o legalismo. Você tem que ver que princípio fundamenta isso. Tem que trabalhar com princípios, é interessante, descobrir o princípio que está de trás disso. Então quando você pega as escrituras elas vão trabalhar princípios, vão dar nortes para nós, vão dar diretrizes para nós, o que é que a gente deve trabalhar com a igreja. Por isso é importante, quando a gente não vai tratar aqui, mas forma de governo, qual é a ideal? Nós temos 3 matrizes, que é a episcopal, a presbiteral, o presbiteriano e a congregacional. São 3 matrizes que podem ter abusos, como a gente vê na episcopal, que é o sistema católico romano. Quando o bispo cresceu demais aí a partir do 2º ao 4º século e se torna o Papa de Roma. Esse é um sistema. E dentro do movimento pentecostal, que que eu falei pentecostalismo, tem um sistema episcopal também. A figura do líder carismático que Max Weber vai trabalhar, esse líder carismático, ele é como um papa que está lá também. O que o cara fala, imita a voz do cara, do jeito que o cara faz. Se o cara diz, meus amados irmãos, ele diz do mesmo jeito. Se o cara tem um cacuetezinho, ele tem também. Se pá, um picarro, faz também. Então, existem essas matrizes. Mas o que tem que buscar aí? Princípios. Princípios do governo, se a gente fosse falar sobre isso, o que fundamentaria. Aí, nesse ângulo da história da igreja também, tem um ângulo da história. A história vai ensinar
vai trazer lições. É muito difícil. Eu vejo alguém tentando inventar teologia, tentando desconsiderar a história. Ninguém pode inventar teologia se nós temos 2000 anos de tradição histórica que você tem que analisar. Hoje há uma corrida, um fenômeno parecido com no século XIV e XV, que é o Renascimento, uma volta às fontes. Uma volta às fontes. Uma busca pelas fontes, que é um movimento aí pré-reforma. Eu conversava com o Esdras, que quando eu estive em Zurique, eu fui ver a edição do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que está lá, o original, de 1516. Que Erasmo foi um humanista, um gigante. Eu admiro, quando a gente lê o Elogio da Loucura de Erasmo, a gente fica assim impressionado com o estilo literário dele de satirizar a Igreja Católica daqueles dias. E era um retorno às fontes que Erasmo estava buscando. Por isso que ele publicou a sua edição do Novo Testamento grego, que serviu em 1522 para Lutero traduzir a sua Bíblia. Quando ele traduz para o alemão, dos originais, pegando a base de Erasmo, ele traduz para o alemão a Bíblia, lá no castelo de Waterburg. Então ele traduz, em 11 semanas já tinha feito o Novo Testamento. Então, esse retorno às fontes é importante, quando a gente fala da história como lições. Então não podemos ignorar. Há uma editora de Madrid, chamada Ciudad Nueva, que é a Cidade Nova. Ela lançou uma obra agora em 30 volumes da Bíblia comentada pelos pais da igreja. É uma coleção que vale a pena, E agora vai lançar o credo comentado pelos pais da igreja. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque há esse desejo de voltar às fontes. A história tem muito a nos ensinar, e a patrística principalmente. A patrística tem muito a nos ensinar, e tem muito que aprender. Uma das coisas que a gente vê em Wesley é que o Wesley mergulha na patrística. Ele busca na patrística. Ele quer conhecer. Ele era soterológico. Eu falei disso ontem. O Forte, amigo dele, era mais pneumatológico. Mas Wesley, ele queria conhecer o que os 3 primeiros séculos da história da igreja produziam. O Lloyd Jones, o doutor conhecido, um dos puritanos mais famosos, que eu acho e admiro, ele disse: leia a história dos avivamentos, mas principalmente de 1900 para trás, porque tem muita história aí para a gente aprender, as lições para aprender. Então a igreja é entendida melhor quando ela é vista pelo ângulo da escritura, o ângulo da história e também pelo ângulo da cultura. Como é que a igreja dialogou com a cultura? Nós temos muitas lições, alguns erros primários cometidos por nós hoje, protestantes, evangélicos. A gente evitaria se a gente conhecesse melhor a história, porque já foram coisas que já aconteceram, coisas que já aconteceram. Você pega o livro do Alice McCraft, que é As Origens Intelectuais da Reforma, é uma coisa impressionante. A gente vê o que desencadeou aquilo. Erros que nós hoje estamos cometendo. Então é preciso a gente trabalhar isso. Pois bem, então é um resumo que nós estamos trazendo dessa visão. A história ela vai trazer para nós implicações, enquanto as escrituras trazem princípios, a história traz lições e a cultura traz implicações aí na página 15. Cultura. E hoje, mais do que nunca, nesse conceito de pós-modernidade, eu me lembro de ouvir uma palestra aí do Ezra em Teresina, não lembro aquele ano, Ezra, daquela palestra que você deu sobre pós-modernidade em Teresina, e foi que me despertou a estudar mais sobre a pós-modernidade, que é um fenômeno cultural. Ninguém tem que ser contra ou a favor de pós-modernidade, é um fenômeno cultural, você está dentro dele. A questão é como responder a isso, como a igreja vai dialogar com isso. Isso é importante. Alguns descem na correnteza, alguns se tornam um camelô da religião, como diz o Alan Jones, um teólogo anglicano. Ele diz: é muito difícil remar contra a correnteza quando tudo que a cultura quer é o camelô da religião adaptado ao consumo público.
Parece assim uma profecia, não é verdade? Mas é isso no livro dele chamado Sacrifício e Alegria, essa da editora Paulus, é bem interessante. Então isso, é importante entender isso, né? Eu não vou falar tudo de novo aqui, porque a gente vai repetir aqui que nós já falamos sobre o ângulo das escrituras, o ângulo da história e o ângulo da cultura. Aí você vira comigo aí na página 17, onde eu já trabalhei um pouquinho sobre isso, o tripé que enxerga a igreja, sobre o ponto 4, o ministério profético de todos os crentes no contexto da igreja. Então Deus nos chamou para ser igreja. E quando eu li essa passagem de Atos 2,17, com a referência de Pedro, cita o profeta Joel, e aí há uma atualização profética, uma atualização. Os pentecostais, tanto os pentecostais clássicos, como os da terceira onda, eles vão desenvolver atualmente um conceito que se chama hermenêutica do Espírito, o HDE. Bernardo Campos trabalha isso num livro Hermenêutica do Espírito, em espanhol, sem tradução ainda, está sendo traduzido, eu vim falar. E o Quick Kina, que é um carismático também, da terceira onda, ele vai trabalhar num livro que a Vida Nova acabou de lançar, que é Hermenêutica do Espírito também. O Kina, ele tem livre trânsito entre pentecostais e não pentecostais. Ele esteve agora recente no Brasil, dando uma palestra aí a convite da editora Vida Nova, e ele é da terceira onda, exercita dons espirituais, fala línguas diariamente, isso ele diz na literatura dele, né? Então ele é um autor, profícuo autor, escreve profundo, conheço as obras dele, e ele trabalha essa questão da hermenêutica do Espírito, que não é um conceito novo. Eu vejo já indício desse conceito na obra do Kevin Hansover. Há um significado nesse texto, um livro bem volumoso da editora Vida, onde ele trabalha essa dimensão do Espírito na comunidade, na igreja. Isso é importante a gente falar. É o que eu vejo um indício disso também na obra do puritano John Cotta, quando ele trabalha, ele diz que Deus falava, o Espírito fala fora do texto, mas para ele trabalha essa questão do testemunho interior, dessa convicção que o Espírito traz como algo bem presente. Então esse texto de Atos que eu li fala de uma atualização, o que chama hermenêutica do Espírito, elementos que estavam até então desconhecidos ali, ou que não tinha sido revelado. Pedro traz isso, o Bernardo Campos traz isso também quando Jesus lê o texto de Isaías na sinagoga lá de Cafarnaum, e Lucas 4,16, ele vai dizer, 4,16 a 18, ele vai dizer, ele lê o texto, depois ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Eles chamam isso atualização profética. É evidente que nós não vamos entrar em tudo isso, para não ter, para a gente detalhar e explicar que isso não seria cano aberto, tal, é outra questão para a gente tratar. Mas o importante é entender a igreja dentro desse contexto, que Pedro está tratando aqui, como uma comunidade que Deus está levantando, o que o Michael Corey, que eu acabei de citar, vai chamar de comunidade missional, e o Strontar chama de comunidade profética. Igreja como quem vai dar continuidade. Isso o livro de Atos vai mostrar. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo já 1, diz que tudo que Jesus começou a fazer, quer dizer, a igreja iria dar continuidade. A visão pentecostal era isso, essa, da continuidade da obra de Deus com a assistência do ministério do Espírito Santo. Isso é muito relevante, na nossa cultura pentecostal, e na nossa literatura é muito presente isso. Não dá para a gente dissociar a coisa. Eu tive agora ministrando em Cuiabá, numa palestra de faculdade assim também,
E eu conversava com um missionário, que hoje é pastor daquela igreja lá naquele bairro, e ele foi missionário na Grécia 5 anos. A gente que é professor de grego, que conhece a língua grega, bem que o grego hoje, que é o demótico, é um pouco já diferente do grego koiné, né? Que é mais, alguns termos verbais, as línguas elas são vivas ou morrem, muitos vocabulários ou regras gramaticais que caíram, evidentemente. Mas ele estudou o grego, aprendeu o demótico, apesar de alguns linguistas não verem diferença nenhuma, a questão da pronúncia erasmiana hoje é muito debatida, né? Pois bem, ele diz que quando trabalhou lá 5 anos, teve um período desse, ele me contando, que veio ao Brasil numa crise muito grande, crise de plantação de igreja, tudo isso. E um dia ele ali em Cuiabá, visitando uma congregação, aquele culto pentecostal, onde ele participou, uma irmã começa a falar em línguas, que alguns que eu já vi tem apenas como língua estática, que não tem sentido nenhum, outros chamam a língua de labachúria, outra do decanta labacia, esse tipo de coisa, né? Mas a irmã começou a falar e ela disse, pastor Zé Gonçalves, ela falou 3 vezes a palavra nique, nique, nique. Nique, 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 no grego koiné é vitória, no grego demótico hoje é vitória, vitória, vitória. Erasmiano seria koiné, koiné, nique, 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 né? Pois bem, ele disse que nem se tocou com aquilo, porque ele achou parecido os fonemas, achou parecido. Ele disse, a palavra que está dizendo é vitória em grego, mas também passou, ela continuou falando em línguas, aí ela fala de novo, aí fala em grego demótico perfeito para ele. Eu, Senhor, te falo que te dou a vitória, a vitória, a vitória, e falou várias coisas para ele, que ele se arrebentou todo dia de chorar, porque não tem como ficar de pé num negócio desse. Então a prática pentecostal é isso aqui, é isso aqui. O pastor está muito místico, está muito... Não, mas ele está falando de igreja, de conceito de igreja dentro dessa visão pentecostal. Se eu disser para você, alguém me perguntou, você deixou o emprego público, você foi funcionário federal, 15 anos, foi. E por que você largou? Uma convicção de Deus. Em 1993 eu orava, no tempo da Assembleia de Deus em Alto Piauí, minha cidade de origem, eu era um presbítero da igreja. E eu orava e eu comecei a falar línguas, mas não é algo que vinha da cabeça ou da mente, não, era algo de dentro. Mas uma coisa que eu nunca tinha acontecido na minha vida, que língua já fazia parte da minha experiência, foi que veio uma interpretação. O Senhor disse para mim bem claro, eu anotei, hoje está anotado e não esqueço. Eu tenho aliança ministerial com você. 8 anos antes de eu ir para uma convenção, que eu não gostava nem de convenção, nunca tinha ido nenhuma, fui para ser consagrado a pastor. Porque eu sabia no meu interior que Deus tinha me chamado para esse negócio. Então eu estou aqui, não estou no lugar errado, não, eu estou aqui, que eu tenho a certeza, convicção, de que o Senhor me chamou. Eu sei que tem muitas formas de Deus chamar as pessoas. Deus pode chamar, vocações são geradas, é coisa individual, é entre você e Deus. É verdade? Eu estou falando aqui dessa parte, nossa, pentecostal, dentro desse contexto de igreja. Tá? Então a igreja é nesse dinamismo aí que a gente está falando. É evidente, eu sou um crítico também do movimento pentecostal moderno, porque nós temos um pentecostalismo fossilizado hoje. Nós temos um pentecostalismo fossilizado, calcificado, engessado. E nós temos problemas para se resolver, graves. Mas existe, isso não anula o fato desse movimento ter uma história bíblica e verdadeira, que nós acreditamos nisso. Pois bem, eu citei aí o Roger Stronstadt, citei o Michael Corey, que trabalha essa dimensão da obra de Deus. Fiz uma referência a leigos e clérigos, que nós devemos ter muito cuidado dentro dessa teologia da igreja,
né, da eclesiologia. Por quê? Porque é um conceito interessante, tanto da teologia histórica como pentecostal, que é a igreja como organismo e como organização. São duas coisas que a gente não pode separar. Eu citei aqui, acho que eu lembro que foi na entrevista, o Eugene Peterson, que faleceu recentemente, ele trabalhou isso bem interessante. Ele fala do organismo e da organização. Ele fala desse lado negativo da organização, mas que é necessário. Ele disse que uma vez mandou uma carta para a instituição dele, que todo mês tinha que avaliar ele. E ele disse, esses caras não estão lendo meus relatórios, não estão lendo nada, eu vou testar. Aí mandou dentro do relatório uma confissão que tinha adulterado, que tinha se envolvido com mulher. E quando foi prestar a conta lá, perguntou se ele estava lendo o relatório, se os caras estavam lendo, estamos sim. Ele disse, se vocês leram essa história, eles não tinham lido. Está entendendo? Então ele era um crítico desse lado que a gente chama institucionalismo. A instituição é necessária. O institucionalismo é a coisa que se sobrepõe à outra, que já aconteceu na história da igreja. A gente vê isso, né? Então, é nesse caso aí que eu trouxe para a gente ver essa questão do organismo e da organização. Não existe função sem forma. Se existe a forma, tem que ter a função, tem que ter a forma. Se tem o organismo, tem que ter a organização. Se tem igreja, tem que ter a instituição. O movimento pentecostal, esse que se pulverizou mais, é aquele que é contra todo tipo de organização. O pentecostalismo surge como um movimento que ele não era uma denominação. Isso tinha um lado positivo. Mas quando esse movimento rejeita toda ideia de organização, ele tem problema. Eu citei o movimento Chuva Serôdia, que eu até corrigi um pouquinho do texto aí, que eu peguei de outras partes de um livro meu e faltou, eu corrigi, que o movimento Chuva Serôdia, ele começa no Canadá. Nos Estados Unidos ele tem uma influência através do pregador de cura, William Barron Branham, fundador do Tabernáculo da Fé. Ele pregou em Vancouver e alguns dos integrantes do Chuva Serôdia, que já era um movimento que estava existindo, foram grandemente influenciados por eles com a prática da imposição de mãos. Da imposição de mãos. Então esse movimento Chuva Serôdia, ele tem um pilar que é essa prática da imposição de mãos e a rejeição a todo tipo de organização. Eles eram ferrenhamente contra. E o resultado que, mesmo tendo muitas coisas positivas, como diz o John Walker, a igreja do século XX, a história que não foi contada, teve coisa positiva no movimento? Teve, mas teve excessos e aberrações e pecados e até heresias grotescas. Então é essa parte que eu trouxe para dentro do texto aí, eu fiz uma referência, para a gente entender. Eu falo aí da organização mal necessária nesse aspecto, porque o institucionalismo ou o sistema, ele é duro, então a gente precisa entender isso aqui, a gente, quando fala dessa questão de sistema, então esse modelo, esse paradigma. Então nós apenas citei aí um pouquinho. Virando aí para a página 19, por gentileza me ajude, está aí a chuva de verão aí, que é o movimento Chuva Serôdia, eu coloquei aí. E na página 20 tem a teologia de Lucas no contexto da igreja, que é exatamente esse lado missional da igreja. É o lado missional. E é isso que nós colocamos aí algumas lições que a gente extrai da narrativa de Lucas. Apenas lembrando que há uma releitura de Lucas, que não começou com os pentecostais. Porque os pentecostais eram criticados porque, segundo diziam, a teologia deles era apenas narrativa, baseada em textos narrativos. E o histórico divulgou uma ideia que hoje é obsoleta, já caiu, que não se faz teologia com partes narrativas.
criou um cano dentro de um cano. Ele disse que tinha que buscar as partes didáticas. E em 1970, Howard Marshall, um wesleyano, metodista, escreveu um livro chamado Lucas, Historiador e Teólogo. Está sendo traduzida essa obra para o português. Uma obra fantástica, onde vai mostrar que Lucas foi um teólogo que escreveu a história. Bem interessante. Lucas foi um teólogo que escreveu a história. Há muita teologia tanto no terceiro evangelho como no livro de Atos. Isso você vai pegar a obra A Espiral Hermenêutica do Grant Osborne, você vai ver que ele trabalha a narrativa. Tanto o Grant Osborne como o Klein, que foram duas obras de hermenêutica famosas, fizeram críticas ao material de Gordon Fee, que é um pentecostal, mas que não pega Atos como padrão, como parâmetro, como faz os pentecostais clássicos. Então essas obras fizeram um contraponto, até uma contradição aí das obras desses teólogos. O certo é que a teologia narrativa hoje, ela tem um peso muito grande. Então Lucas, a gente analisando a obra de Lucas, a igreja, como ela se desenvolve, eu coloquei primeiro, Jesus é ungido como profeta escatológico, aquele que era predito. Lucas destaca o profeta poderoso em palavras e obra diante de Deus e do povo, aí no terceiro evangelho, e ele vai desenvolver isso dentro do livro de Atos, a igreja. Então o que ele vai mostrar aí também? Ele é um profeta carismático que cura os doentes, leprosos, cego, multiplica alimento, controla a natureza, é revertido no Espírito em toda a palavra e obra. Transfere o Espírito a seus discípulos, transformando-os em comunidade profética. É isso exatamente que eu comecei a falar. A igreja é vista como uma comunidade profética que dá prosseguimento. Os pentecostais clássicos, em remotor da Rua Azusa 312, em Los Angeles, 1906, que é o movimento que fica mais evidente. Você começa com Charles Parham, no movimento de Topeka, no início do século XX. Mas o Parham sai de cena, devido a algumas acusações que teve, de sodomia, algumas coisas, ele nunca conseguiu se livrar disso, dessa acusação. Mas o movimento, um dos alunos de Parham, que é o Simon, ele estava em Los Angeles, em 1906. E aí acontece aquele movimento que a gente conhece, essa matriz principal. Bem que o Espírito ele trabalha e o vento sopra onde quer. Já havia movimentos na Suécia. O Levi Peters tem uma experiência com o Espírito Santo em 1902. E só vai ter contato com Thomas Bach em 1907. E compara os dois, a experiência é a mesma. Então é interessante isso, a gente chamar a atenção para isso. Então, os pentecostais, eles tinham a certeza absoluta que era essa comunidade, que o Espírito era real. Se você leu aquele clássico que foi relançado agora, que é do inglês, They Speak in Other Towns, que eles falam em outras línguas, do John Sherrill, que morreu agora em 2017, ele mostra a explosão desse movimento de línguas. Interessante que ele conta uma experiência, algo interessante que aconteceu na Rua Azul 312, de um judeu que foi assistir um culto para desmontar que ele achava aberração pentecostal. E ele entra na igreja, está aquele movimento, era no estábulo, tinha um andar superior, e quando o culto chega, quando ele está naquela efervescência, uma jovem chamada Kathleen se aproxima dele e fica na frente dele falando em línguas. E ele parado. Ela fala em línguas e ele tem aquele impacto. Quando o culto termina aquela parte mais carismática de adoração, ele pediu para falar. Ele disse, olha gente, eu vim para cá e contou a motivação que tinha ido à reunião. Se eu sou judeu, ninguém conhece meu nome, mas essa jovem aqui falou comigo em hebraico. Disse meu nome de família, que só meus familiares conhecem, e disse que Jesus é o Messias, que eu deveria me arrepender e aceitá-lo como Salvador.
E ele disse, eu quero, se ajoelhou e oraram por ele ali na mesma hora. Era esse o clima que caracterizava a Rua Azusa. Era esse o clima. Você pode ler isso, obras que já saíram, a própria história do Saiba que a Carisma lançou recentemente, ou o avivamento da Rua Azul do Frank Baltimore, que foi um dos pioneiros daquele movimento. Então, quem mais? Essa comunidade de seguidores, os seguidores de Jesus, como uma comunidade profética. Lucas mostra que isso aconteceu quando no dia de Pentecostes. Jesus capacitou os discípulos a capacitação do Espírito para profetizar. Isso não é invenção nossa não. Você pega a obra do Mark Lloyd Jones, ele crê, né, que existiu uma capacitação. O R.R. Torrey, que não era pentecostal, existia também, via por esse lado da capacitação, que é um movimento que é um conceito, aliás, que se desenvolve num movimento de santidade, de tradição wesleyana, pegando a tradição de Fletcher. Vai crescendo esse conceito de capacitação. E é bíblico, porque Jesus diz, você receberão poder. É o dinamis, do original grego, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Então era essa a capacitação que permite esses discípulos se transformar numa comunidade profética, né? Uma comunidade profética, como realmente vai acontecer. Os pentecostais pensam dessa forma, né? São continuistas mesmo. Jesus capacita seus discípulos para serem uma comunidade de profetas. O que mais? Coloca aí. Essa comunidade de profetas é capacitada para testemunhar. Isso é verdade, gente. Eu estou falando coisa que vem na minha mente, porque eu estou no universo pentecostal há mais de 30 anos. Vou dar um exemplo para você, de um colega meu, que eu ajudei até a mantê-lo como missionário num lugar chamado Novo Santo Antônio, no Piauí. Ele foi o pioneiro de abrir trabalhos ali. Quando ele chegou lá, né, foi mandado por missionário, ele ia dirigir culto, caminhava a pé 12 quilômetros de onde ele morava para dirigir culto. E eu dei uma bicicleta para ele naqueles dias, era o transporte que ele podia dar. Não havia tantas motocicletas naquele tempo, era mais caro. Dei uma moto para ele andar com a esposa. Ele disse, José, eu fiquei surpreso que eu reuni as pessoas daquele povoado e juntei mais ou menos 200 pessoas, perguntei quem nunca assistiu um culto evangélico aqui. Isso no início dos anos 90. Ele disse que a maioria das pessoas levantaram a mão, nunca tinha assistido um culto. E aí ele disse que pregou que Jesus era Salvador, que Jesus libertava, que Jesus curava. Ele não imaginava que uma senhora que estava ali iria procurar ele no final do culto. E disse, você está dizendo que Jesus cura, liberta? Ele disse, sim. Disse, pois eu tenho uma filha que é epilética. Aqui para nós é um tormento. Quando ela tem crise, eu tenho que levar a Teresina, que são aí quase 80 quilômetros, e de Novo Santo Antônio a Alto Longado não tinha estradas naquele dia, eu conheci nesse período, esburacada, era uma luta para achar um carro e percorrer aquele caminho, para chegar até a cidade de Alto Longado, depois Altos, Teresina, que eu morei naquela região. Pois bem, aí ele disse, quarta-feira nós vamos estar aqui orando e traga a sua filha que eu oro por ela. E aí ele foi, o pentecostal, ele foi para a oração e para o jejum. Né? No jejum não para negociar com Deus, mas porque o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas muda a gente. Muda a gente. Nos quebranta, nos humilha. E ele buscou a Deus, a mulher veio com a moça. Ele orou pela moça, até hoje, nunca mais ela teve uma crise de epilepsia até hoje. E a senhora disse para ele, se Jesus curar minha filha, eu vou ser crente da sua igreja. Ela ainda hoje é membro da Assembleia de Deus, lá de Novo Santo Antônio. O que é isso? É Deus que faz. Isso é uma das coisas. Os pentecostais acreditam nisso. Pois bem, essa comunidade de profetas foi chamada para testemunhar. Um caso impressionante que eu vi naquela igreja lá, naquele mesmo lugar, foi quando eu fui convidado para pregar lá um dia, eu vi um choro de uma criança do meu lado. E a criança chorar como se estivesse sofrendo. Aquele choro. E eu disse, o que está acontecendo com essa criança? Aí ele disse, essa criança, ela tem uma opressão. A tia dela já se enforcou, fulano da família se enforcou, e ela está tendo alucinações, visões
de um parente dela que já morreu chamando ela. E ele disse: José, nós estamos orando por essa criança, porque antes eu vim para cá, o Senhor me mostrou, ele disse, viu uma criança dentro de uma jaula, de uma gaiola. E ele disse, quando chegou lá, era aquela criança. Sabe o que aconteceu? Ele foi para a oração mesmo, orou por aquela criança. A criança hoje é membro da igreja, foi liberta. Há muitos, é moça hoje já, grande, né? Foi liberta. Essa era a prática que a gente acredita, do pentecostalismo, do que a gente observa. Então era uma comunidade de profeta, capacitada para testemunhar. A comunidade de profeta é extensível, é um derramado do Espírito sobre toda a carne, conforme batizou o profeta. Não ficou restrito a um grupo de pessoas, nem tampouco a uma região geográfica. O pentecostalismo, desde 10 anos, ele já tinha se espalhado pelo mundo todo. Você pega o livro Pentecostalismo Europeu, você vai ver que o Barrett, quando ele ia para a Rua Azul, ele tem uma experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo em Nova York. E ele volta para a Europa, para espalhar essa chama por lá. A teologia de Lucas deve ser vista como pneumatológica ou soteriológica. Mas pneumatológica sem tirar esse lado soteriológico. É evidente que eu coloco aí, que o enfoque de Lucas é primeiramente pneumatológico, enquanto Paulo e João são mais soteriológicos. Lucas tem a ver com a capacitação, enquanto Paulo com a iniciação. E essa nossa visão da teologia, que James Dunn vai contestar, tem muitas coisas que a gente poderia citar vários autores aqui e responder a cada um também, Mas tem essa visão, diferente dos reformados. Bem que hoje, para a gente dizer qual é a visão correta, é difícil, porque o R.T. Kendall é um reformado, mas é um reformado carismático que vê esse lado da capacitação. E fala do Lloyd Jones, que via também o Espírito como uma capacitação também. Isso é bem interessante. Pois bem, eu já estou encerrando, nosso tempo indo embora. Aí eu mostro aí também, pega do princípio aí do Bernardo Campos, que ele chama o princípio pentecostal, que é o kairos pentecostal, a praxis pentecostal, o patos pentecostal, o ethos pentecostal, o imperativo pentecostal e a hermenêutica pentecostal. Então isso aqui era para a gente falar numa palestra aí com mais tempo, Pois bem, eu quero agradecer nosso companheiro pela oportunidade. Amanhã estou voltando a Teresina, estou aqui à sua disposição, e esse auditório maravilhoso, a salva de palmas para eles aí.